Eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, quando eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Aliás, eu não sou obrigado a fazer nada. Essas são expressões de pessoas que não entendem o seu papel existencial. E é exatamente sobre esse assunto que eu quero conversar com você em O que diz as Escrituras. Eu quero te convidar para Gênesis capítulo 38, versículos 6, 7, 8, 9 e 10. Veja comigo o texto. Judá tomou uma mulher para seu filho primogênito, e seu nome era Tamar. Contudo, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Judá disse a Onã: vá e durma com a mulher de seu irmão, torne-se um marido para ela, cumpra o dever do liverato para com ela e preserve a linhagem da descendência de seu irmão. Entretanto, Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, sempre que ele mantinha relações sexuais com a mulher de seu irmão, ele derramava o sêmen sobre o solo, para não dar descendente a seu irmão. O que ele fez foi mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor também o matou. Olha que coisa interessante, que história bem louca, uma história bem dramática, com um fim bem triste. Aqui, no próprio texto, há uma cultura chamada liverato, que é quando alguém morre e a outra pessoa assume ou casa com a viúva, o primeiro filho daquele novo relacionamento, ele será computado como filho do marido que faleceu. Então, Onã, ele pega essa situação e fala assim, não, eu não concordo com isso. Como é que eu vou casar com a mulher do meu irmão, a viúva do meu irmão, e eu vou ter um filho e ele que vai ser o pai? Não, eu não concordo com isso. Bom, isso foi algo que foi estabelecido para preservar a descendência, mas Onã não concordou com isso, e Deus então o matou. E daí a questão é, por que é que Deus o matou? Porque ele foi desobediente? Porque ele foi ruim? Não. Deus o matou porque ele não cumpriu o seu papel existencial. Ele não cumpriu o seu papel comum. Por exemplo, para uma mulher judia, a coisa que poderia ser pior para a vida dela seria o fato dela não poder engravidar. Por exemplo, em Gênesis 30, versículo 1, Raquel olha para o seu marido Jacó e fala, eu quero um filho, eu preciso de um filho, dá-me filho, senão eu vou morrer. E o que na verdade ela está dizendo é, Jacó, eu me sinto morta, eu só estou presa nesta terra. Eu ainda não fui arrancada da terra, porque eu sou uma pessoa infrutífera. E daí, esse vídeo não tem nada a ver com a questão de reprodução. Não tem nada a ver com a questão de ser pai ou mãe, nada a ver com isso. Mas sim em relação à questão de produtividade. Jesus, Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 33, ele olha para uma figueira e vê a figueira toda frondosa. Uma árvore com folhas bem verdinhas, bem bonitas, só que não tinha fruto. Ou seja, era uma árvore mentirosa, era uma árvore aparente. E o que Jesus faz? Ele amaldiçoa aquela árvore, e no dia seguinte essa árvore seca. Os seus galhos, as suas folhas, tudo murcha. Por quê? Porque ela estava vivendo debaixo de uma ilusão, de uma fantasia, enganando pessoas. Ou seja, aquilo que ela produzia era falso. As folhas numa árvore, elas também têm como a função de proteção do fruto. Uma árvore não fica toda verdinha, ou seja lá a cor da sua folha, cheia nos seus galhos por questão estética apenas. Não, ela é uma ação de preservação. E daí, o que Jesus está dizendo? Você está mentindo para as pessoas que estão te vendo. E daí eu quero dizer para ti uma coisa, que se você não cumpre o seu papel existencial na vida, se tu não é uma pessoa produtiva, tá? Tu não corre o risco de morrer. Deus não vai te matar, não.
tu já está morto. Tu já morreu. Só ainda não foi arrancado desta terra. Mas haverá um dia em que Jesus irá colher, sabe? Em que Jesus irá ceifar. E daí as árvores produtivas, as árvores boas, os galhos bons serão levados para a cesta. E os galhos ruins, com frutos podres, com árvores ruins, serão lançadas no fogo. Porque é assim que Jesus faz com árvores que não dão bons frutos, com árvores que não são frutíferas, com árvores que não produzem. Então, Onã poderia dizer assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Tu tens a ver que é uma questão de preservação da espécie, preservação da descendência do seu irmão. É o seu papel existencial. E daí, irmãos, ser produtivo é uma questão tão natural. Uma árvore ela não faz força para produzir. Ela só precisa estar nutrida, ela só precisa estar bem regada, ela só precisa estar bem adubada e estar num solo próprio. Dar frutos para uma árvore é a coisa mais comum. Ela não precisa se esforçar para isso. Então, Deus deseja que eu e você sejamos pessoas produtivas, porque, caso contrário, nós já somos pessoas mortas. Já somos pessoas que estamos prontos para sermos arrancados desta terra. E não é isso que Deus deseja para mim e para ti. Deus deseja que nós sejamos pessoas produtivas. Jesus disse que aquele que crê nele, ele fluirá rios do seu ventre a jorrar para a vida eterna. Ou seja, uma capacidade de produzir coisas positivas que conduzem a quem nos ouve, a nós próprios, à vida eterna. É isso que Deus deseja para mim e para a tua vida. Então, que Deus te abençoe, que Deus te faça prolífero, produtivo para a glória do nome dele. Um forte abraço e um beijo em seu coração.